pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica Vieira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar de um assunto um pouquinho diferente do que eu costumo gravar em vídeo, que é sobre cores, né? Por que que a minha paleta ela é dessas cores, como eu a escolhi, o que que me levou a ter essa ideia de fato de como as cores seriam desse esquema, né, na verdade. Então, eu vou conversar com vocês e vou pintar este desenho que está em branco, né? Obviamente já só o traçado. E aí vocês vão saber mais ou menos do porquê que eu tive essa ideia de, sim, colocar apenas um esquema de cores e não ter todas as cores ao meu dispor. Tudo bem? Como vocês sabem aqui, eu tenho a minha paleta de cores, como eu já mencionei, vocês já estão acostumados em ver em meus vídeos, né? No caso aqui eu já dei uma acertada bem direitinho de como ela ia ficar. Mas para chegar nessa paleta aqui, demorou um pouco. De verdade, demorou um pouquinho. Porque eu queria um esquema de cores que não utilizasse cores já existentes em módulo gráfico e etc. Então, para mim, teria que ser um esquema completamente diferente, mas que não fugisse tanto de uma proposta na qual eu queria abordar. Bom, agora estamos aqui no meu feed de Instagram, né, com as minhas cores oficiais até então, que não são nada chamativas, né, para não dizer outra coisa. Mas para chegar nesse esquema de cores, eu tive que fazer um estudo bem detalhado do que eu queria para o meu trabalho ficar, de fato, bonito visualmente. E para isso, eu teria que reformular sem sair da proposta. Se vocês podem ver aqui, eu vou até descer um pouco aqui o feed para vocês darem uma olhada nas minhas primeiras postagens, que as minhas cores não eram nem de longe o que elas são agora. E era uma coisa muito, isso aqui é um desenho, beleza, tá bonito, mas é como se fossem peças de quebra-cabeças diferentes. Eu não sentia nem um pouco de harmonia nelas, por mais interessantes que eu achasse. Até então que eu fiz um trabalho com essas cores para a cadeira de ilustração, que era para fazer uma arte de um escritório modelo, não uma parede de um escritório modelo. E nessa minha pesquisa, eu estava aproveitando para saber o que eu queria, né? Para montar o meu esquema de cor. E foi aí que eu caí no Instagram dessa artista espanhola chamada Isa Muguruza. Ela é muito maravilhosa, ela tem um feed completamente maravilhoso, acho que eu queria esse feed para mim, com cores muito interessantes, muito incríveis, assim. Eu me apaixonei à primeira vista e dei essa ideia para o pessoal da minha equipe, pra gente fazer, e acabou que surgiu aquela imagem lá que vocês viram. E ela é bem da hora mesmo, super acessível, ela já me respondeu algumas vezes nos comentários, ela é super gente boa mesmo. Mas para não ficar só nessa pesquisa, também pesquisei artistas brasileiras, né, como a Andri Lusser. Eu seguia ela e eu achei muito diferente o esquema de cor que ela usava com rosa, preto e azul, que é bem ousado, sabe? Super ousado. Ela colocando essas legendas, algumas citações. Ela me lembra muito uma outra artista que eu acabei assistindo o curso dela na Rihanna, que foi a Dona Batata. Tem essa coisa mais simples, né, de colocar frases, né, textos e tal. Não só esse feed aqui me chamou a atenção, mas como de outras pessoas, né? Também da Sublinhando, que vocês já sabem que eu gosto muito dela. E fiquei muito feliz, né, que ambas atualmente me seguem, são pessoas muito legais, assim, artistas que eu poderia, tipo, trocar ideias muito à vontade, sabe? Só que nessa pesquisa eu tive um pequeno detalhe que eu decidi mudar, que foi justamente o preto.
todas as ilustradoras que eu seguia, elas utilizavam de cores muito fortes, muito distintas, mas elas não abandonavam o preto por questão de contraste, não sei. E eu queria que o preto fosse excluído da minha paleta, para justamente não ficar tal como elas. Óbvio que cada uma tem a sua identidade diferente uma da outra, mas elas usavam um tom de preto e isso me incomodava muito para a minha realidade de como eu queria abordar as minhas artes, os meus desenhos. E foi aí que eu fui montar a paleta utilizando cores em pastel, tanto é que a minha primeira referência para esse tipo de paleta funcionar foi a paleta do disco Lover da Taylor Swift, que eu achava incrível. Mas aí fui pesquisando e vi ilustrações em Cyberpunk que eles não utilizavam preto de fato, era um azul mais escuro. Então eu fui diminuindo as tonalidades, combinando cor uma na outra, até ficar essa paleta aqui que nós conhecemos hoje. E que é com ela que nós vamos pintar esta ilustração. Vamos começar? Então, eu sempre começo o processo de pintura dos meus desenhos pelo fundo. Eu crio uma camada de cor sólida e coloco uma cor aleatória da minha paleta para dar uma destacada. E aí poder terminar, né, de fazer as cores, trocar as cores no caso do meu traçado, que é esse lilás mais pastel, e fazer aí o shape para delimitar a área que eu vou pintar. Eu prefiro fazer esse shape porque eu não tenho costume de pintar só utilizando as cores sólidas em si. E para mim eu perderia mais tempo corrigindo os borrados. Então eu prefiro fazer esse shape mais por segurança mesmo. Então eu delimito toda a área que vai ser pintada, né? Ou seja, vou retirando os excessos do shape como se fosse fazer uma silhueta. Só que com um traçado aí na frente para saber onde é que eu vou pintar em cada parte do desenho. E também eu vou aproveitando para corrigir alguns traços que eu esqueci de desenhar, né, no Illustrator. E já começo logo aí fazendo as minhas camadas de cor sólida, né, com camada vazia, para poder pintar e caso eu tiver errado alguma coisa, eu, né, corrigir. Para mim é mais tranquilo porque eu uso sempre camada vazia justamente para não só para poder trocar as cores, mas também para, né, apagar aquilo que tiver borrado e corrigir e pintar de novo. Essa é a parte legal de utilizar o Photoshop justamente para isso, porque o Illustrator você não tem essa parte. Ou você apaga ou você pinta novamente. E não, usando a cor sólida é mais tranquilo. Eu sempre começo pelas partes grandes e encaro a minha ilustração como um quebra-cabeça, né? Dos grandes até os menores. E aí vai preenchendo, e à medida que eu for preenchendo cada parte do desenho, vai dando espaço para as outras serem pintadas livremente, sem risco de borrar. Por isso que essas camadas maiores, eu tenho uma preocupação maior de delimitar exatamente no canto correto, sem borrar. E se tiver borrado, a gente pinta, apaga, faz o que der. Por exemplo, essa camada entre as flores também deu uma demorada porque eu queria bem certinho. E aí fui corrigindo entre as unhas, os braços. E agora eu vou pro cabelo, né? O cabelo também é outra camada que eu tenho que ter muita responsabilidade para não errar, tipo os fios e etc. Aí as unhas é tranquilo, tá vendo? Ó? Bem de boa. Já pintando a flor. Essas cores, em princípio, elas são mais só para demarcar a área mesmo, porque nem sempre eu mantenho as cores que eu inicio na hora de desenhar. Geralmente eu faço muitas comparações, né, combinações e aí até chegar numa final e fechar o desenho. Por exemplo, também gosto muito de usar degradê, assim, cabelo, roupa e texturas também. Fiz um aí com as linhas
com glitter, né? Eu sempre amo textura de glitter, não sei porquê. Agora eu vou delimitar a área e criar uma pasta de desenho para fazer a camada vazia, para esse desenho não vazar de maneira nenhuma. Porque também vai entrar a camada de sombra e aí não teria que fazer uma nova camada em si. Eu juntei todas as peças e fiz uma pasta só com o desenho e a camada vazia para não sair nada. Mas falando um pouco do conceito, né, do que me levou a fazer essa arte, eu diria que esse desenho foi uma interpretação daquilo que eu entendi de uma música que eu estava escutando, né? Agora, sabendo quem é o artista, porque na época que eu a ouvi eu não conhecia quem era que estava cantando por trás, então, né? E a letra, no caso, se chama Perdón, da banda mexicana Camila. Ela é tema de um casal, né, de uma telenovela que eu voltei a reassistir, né? Se chama a telenovela La Mala Querida, de 2014. E o tema, né, era do casal Esteban e Acácia, né? Eu não vou falar do enredo porque não tem muito a ver com a pauta, né? Mas a novela é interessante até para uma discussão. Porém, ela não foi exibida aqui no BR. Eu vi ela em espanhol mesmo, porque eu sou chegada numa telenovela mexicana. E a música em si, ela tem uma letra muito intensa, que fala resumidamente sobre promessas que você faz e não consegue cumprir. Dentre elas, o amor eterno a uma pessoa. E eu não sou um tipo de ser humano muito romântico em relação a isso, né? Então, eu me identifico com a letra nesse quesito, né? De a gente ter muito cuidado com o que a gente pode prometer a uma pessoa quando, na verdade, nada é para sempre, né? É mais ou menos nesse sentido. E eu escutei essa música nessa semana em loop infinito. No meu Spotify só dava essa música. Eu raramente trocava, colocava outro artista, aí voltava para escutar essa música, porque ela tem uma sonoridade muito boa. E a letra, nossa, destrói qualquer um. Eu já conhecia a banda assim de relance, mas não sabia que eram eles que cantavam, então, foi bem aquele banho de água fria, né, além da letra em si. E essa arte representa o que eu interpreto da letra, né? Uma coisa bem lúdica mesmo, de ver aquela sensação de arrependimento de algo que você poderia não ter feito, mas acabou fazendo sem saber. E aí colocamos as sombras porque, né? Eu sobre sombras já falei várias vezes nesse canal que não sou a mais indicada a falar do assunto. Aí colocando os highlights aí, umas sombrinhas e dei uma demorada sim, porque o que eu ia fazer, né? Absolutamente nada a respeito. Quem foi expert aí de sombra, por favor, me dá uma luz, porque eu realmente não sei. Reconheço a minha extrema incompetência, então até aí, até o momento, é isso que eu vou identificar como sombra e é isso, entendeu? Me julguem. Ai, ai. As cores, né, eu sempre deixo o mais coerente possível o que eu vejo dentro da minha paleta, apesar de que estão mais claras, o que na minha regra, não saindo das cores, tá tudo certo. O que não pode é ter outras tonalidades, tipo você colocar um preto, um marrom ou sei lá. Todas as cores estão dentro da tonalidade do que a minha paleta apresenta e pra mim tá de boa, sabe? Colocando mais sombrinhas básicas, mais highlights, porque eu não me aguento. Esse aí não ficou muito bom não, mas eu tirei. Ai, ai. Sempre respeite suas cores, sabe? Por uma questão de harmonia mesmo. E aí, tudo resolve. Depois que eu escolhi um feed com cores limitadas, eu fui mais feliz, né, no que eu posso dizer assim, em termos de harmonia visual, mas também sinto falta das outras cores que até então eu procuro não me lamentar muito disso. Tanto é que às vezes quando eu vou fazer alguma arte,
eu sempre coloco, sabe, uma cor em específico, mas sempre respeitando as minhas cores que eu uso. E aí já parto logo para as assinaturas, sempre colocando as minhas tags, é importante, né? Ainda mais porque tem pessoas que gostam de retirar essas tags e não é legal. Agora eu vou colocar a legenda, no caso, né? Um trecho da música que eu achei bem interessante, que eu me identifico, na verdade, né? E aí, bem direitinho nas cores. E é isso aí, gente. Acho que o vídeo já tá correndo pro final. E se você gostou desse vídeo, chega no joinha, inscreva-se no canal e também me segue no Instagram, @xarebelworship, onde eu posto todas as minhas artes malucas lá, coloridas, nada chamativas, e também os timelapses desses vídeos comentados, tá? E é isso, gente. Até a próxima. Falou!